Som, 1, 2. Irmão, a voz aqui é fraca, então pode dar volume no microfone aí, por favor, tá? Bom dia, igreja, bom sábado. Amém, glória a Deus. Antes de entrarmos no estudo da palavra de Deus novamente, eu vou dar os anúncios pessoais. Primeiro, estou vendo aqui que tem um bocado de gente que não me conhece, porque eu não conheço vocês. Mas já tem irmã confirmando ali. Rapazinho, eu gostei porque é máscara do Ceará, certo? Quem não me conhece, né? Realmente eu não conheço vocês, tá? Coincidência. Ô Elton, por favor, meu irmão. Aí é mais conhecido que barulho de colher no prato na hora de almoço. Queridos e queridas, meu nome é Estélio Ronald. Sou casado. Pensei que eu ouvi, certo? Sou casado, dia 28 que passou, completei, graças a Deus, 25 anos de casado. Glória a Deus. Sou pai de uma filha, 18 anos, e um filho de 13. Ficaram pela igreja de Monte Castelo, porque o meu transporte é uma moto e não dá para vir 4 em cima da moto. Mas orem para que eu consiga comprar o carro, que eu posso vir com a família. Aviso pessoal, é porque às vezes a gente frequenta a igreja, mas não tem as coisas da igreja. Eu tenho aqui no meu celular, é um aplicativo, que eu não sei se vocês já têm. Eu sempre aviso nas igrejas que nem todos têm. Materiais para o seu ministério. Aí aqui, ancianato, diaconato, secretaria, tesouraria, tem até o ministério dos surdos. Quem quiser depois é só pedir meu contato ou pegar com a irmã Maria, certo, que ela tem, que aí eu posso passar isso. Tem a lição da escola sabatina em PDF, tem sermão, para quem gosta de fazer sermão, tem também. Aí eu creio que isso seja muito útil. Quem quiser é só pedir, tá certo? Quero publicamente pedir desculpas pela demora de voltar aqui pela igreja. Eu já recebi outros convites e infelizmente não foi possível, mas hoje, graças a Deus, aqui estamos. E espero que não demore tanto para voltar. Alguém se lembra qual foi o sermão da vez anterior que eu vim aqui? Pela cara do irmão, ele não se lembra. E eu pensei que hoje alguém ia se lembrar. Eu tinha preparado até um brinde para quem acertasse. Sobre Saul. Saúde? Foi não. Ninguém lembra. Vão perder o brinde. Mas o brinde vai ficar para outra vez. Memórias de hoje. Hoje é só um verso. Super fácil de decorar. Podem abrir suas Bíblias. Livro de Lucas, capítulo 23. Super fácil. A propósito, também tem um aplicativo que tem o inário, né, no celular, porque ninguém mais está comprando inário. Por exemplo, o inário, papel. Quem aqui tem inário? Só uma curiosidade. 1, 2, nem todos têm. E às vezes em casa a gente não louva mais os hinos do inário porque não temos. Só queremos olhar na mídia. Então tenha mídia no seu celular, tá certo? Lucas 23, acharam? Creio que todos acharam. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque entramos mais uma vez no estudo da Tua Palavra. Rogamos sabedoria dos céus, discernimento, entendimento e a capacidade de colocar em prática aquilo que formos estudar agora. Envolve-nos com Teu Espírito Santo, faça o nosso eu ficar calado e fale Teu Espírito Santo à Tua igreja, é o que nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Lucas 23, verso 34, o que vai dizer? O que diz lá? Vai dizer que Jesus Cristo orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não o quê? Não sabem o que fazem. Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre questão de oração. Em todas as igrejas que Deus me leva para ministrar a palavra, eu costumo dizer o seguinte, gente, já passou do tempo da hora da gente só ler a Bíblia. Hoje nós estamos cheios de irmãos que leem a Bíblia. Só que a Bíblia não é só para ser lida. A Bíblia é para se ler, para se meditar, para se estudar, para se praticar, é para examinar
só ler. A gente lê um jornal, uma revista, mas a Bíblia tem que ser algo mais profundo. É quando nós temos que entrar num relacionamento íntimo com Deus. E uma das maneiras de nós nos aprofundarmos na leitura é fazermos perguntas para a Bíblia. Por exemplo, quantos aqui já conhecem esse verso? Lucas 23, essa oração de Cristo, quantos conhecem? Pai, perdoa-os por não saber. Nós conhecemos, mas a pergunta é, quantos não precisam responder? Já fizeram perguntas para esse verso? Estas palavras de Cristo, teologicamente falando, são conhecidas como as 7 últimas palavras de Cristo. Esta é a primeira palavra, certo? E ele começa dizendo o quê? Pai. É uma oração, confere? Nessas últimas 7 palavras de Cristo, Cristo orou na primeira, na quarta e na sétima palavra dele. Olha que lição para nós. Nós sempre devemos colocar a oração em nossos lábios. Sempre devemos ter oração em nosso coração. Agora, essa primeira oração, Cristo fez por ele? Foi isso que ele fez? Ele orou por ele? Orou por quem? Orou pelo próximo. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que estamos nos tornando cada vez mais egoístas. Pode observar. Eu vou só fazer uma pergunta, também não respondam. É uma retórica. Quantas vezes você chegou para um irmão ou para uma irmã, vou me aproximar, estou sem máscara. Minha irmã, eu posso orar por você? Meu irmão, eu posso orar. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você chegou, meu irmão, você está precisando de oração? Eu quero orar por você. Quantas vezes? Agora, quantas vezes já não chegou pessoa para você e disse assim, ore por mim? Não é verdade? Nós vivemos muito de pedir, pedir, pedir e pedir. Mas e a parte que cabe ao meu eu fazer? Onde é que fica? Não estou dizendo que é errado pedir, ore por mim, não é. Por favor, se está precisando, peça. Temos que pedir. O que eu não posso é esquecer a parte que compete à minha pessoa, que também é orar pelos outros. Quantas vezes, já que temos a facilidade de WhatsApp, quantas vezes você colocou no grupo, quem está precisando de oração para que eu ore agora por você? Quantas vezes? Agora, quantas vezes nós já não olhamos mensagem no WhatsApp dizendo, ore por mim porque eu estou passando por isso e aquilo outro? Estão entendendo? Nós estamos vivendo uma época de fé egoísta. E precisamos entender que o egoísmo não é sentimento divino. O egoísmo não é sentimento que agrade a Deus. A prova maior, João 3,16, o que diz? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Ele não quis receber, Ele deu. E isso que nós, como cristãos e cristãs, deveríamos fazer, aprender a doar, a entregar o nosso tempo. O problema que a gente pensa, quando fala de ajudar os outros, a gente pensa logo na questão financeira, essa é a verdade. Mas não tenho nada para dar. Tem sim, dá o teu tempo. Tem uma placa ali na 13 de maio, do lado da igreja de Fátima, que diz assim, mais ou menos assim, às vezes, tudo que alguém precisa é só ser ouvida. Sabiam disso? Quantas pessoas não estão em depressão nesse mundo, porque não encontram ninguém para poder ouvi-la? E aí ficamos nós aqui sentados dentro de igreja e achando que isso está bom demais, que é o suficiente. Não é. Aprendamos a sermos pessoas de oração, mas também de orarmos pelos outros. O segundo ponto que eu olho nesse verso, e eu faço a pergunta, é: em que momento Jesus fez essa oração? Em qual situação que ele estava passando? Imaginemos aquela cena. Cristo estava na cruz. Ele não podia mais andar, porque seus pés estavam pregados. Suas mãos que tanto curaram e abençoaram, agora não podia fazer nada porque estavam presas. O seu corpo antes, sadio, forte, com vigor,
agora estava enfraquecido por causa dos açoites. Ele sequer podia escorar a cabeça no madeiro para descansar, porque quando fazia isso, os espinhos entravam mais ainda na sua carne, e o sangue descia. Ele estava vivendo um momento que antes ele tinha pedido ao Pai lá no Getsêmani, quando disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava passando no momento mais duro de sua vida, momento mais crucial. E no momento mais difícil, mais doloroso, fisicamente falando e espiritualmente falando, ainda assim, ele não perdeu de vista a Deus. Por isso ele começou a sua oração falando: Pai. E eu pergunto nesta manhã para a igreja, e eu e você, quando passamos pelos momentos mais difíceis de nossa vida, o que nós fazemos? Quando passamos por aquela situação que a gente acha que não vai aguentar passar, como reagimos? Quando passamos, como foi falado na escola sabatina, estamos dentro da fornalha ardente, o que nós fazemos? Qual é a nossa oração? No momento mais difícil, Cristo ainda pensava nos outros, mas não largou em nenhum momento a sua comunhão com o Pai. E eu e você, o que fazemos? Porque é muito fácil agora a gente orar a Deus. Se eu digo, igreja, vamos nos ajoelhar para poder orar. É muito fácil. Mas eu estou perguntando naquele momento que não estamos na igreja, naquele momento que estamos passando por uma situação que não queríamos passar, como é que reagimos? Muitos escolhem o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Reclamar. Reclamar da situação que está passando. Mas eu aprendi nessa vida, meus irmãos, por experiência própria. Vocês sabiam que nós não temos o direito de reclamar? Ah, mas isso não é justo. Vocês acham que era justo Cristo estar na cruz? E ele estava reclamando? E se nós nos dizemos imitadores de Cristo, então por que a gente também não aprende a passar calado pelas situações? Ah, mas eu quero justiça. Desde quando nós somos justos? A justiça do homem não passa de quê? Conforme a Bíblia nos ensina. Não passa de quê? Trapo de imundícia. Ah, você quer justiça? Quer essa justiça que não passa de trapo de imundícia? Aliás, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a Bíblia só autoriza a gente reclamar de uma coisa? Eu não sei se tem outro texto, mas eu só encontrei um motivo para a gente reclamar na Bíblia. Alguém sabe qual é o motivo? Nós temos que estudar mais. Livro de Lamentações, capítulo 3, o verso 39. Só uma curiosidade, os sonoplastas que estão ali em cima, né? Na mídia, existe Bíblia aí na mídia? Existe Bíblia? Porque seria interessante, mas está tão claro. Era quando fosse falando os textos, também colocar aqui. Certo? Mas só uma ideia, tá legal? Lamentações 3,39 vai dizer o quê? De que, pois, queixa-se o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio quê? O que diz aí? Queixe-se cada um do seu próprio? Parece que não estão lendo. Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Eis o motivo único. Quer se queixar, quer reclamar, quer lamentar? Queixe-se cada um, reclame, lamente cada um do seu próprio pecado. Como disse Paulo, miserável homem que sou, ele se queixou. E pronto. Ah, Estelle, mas você está dizendo aí isso porque você não está passando por nada. Está tudo bem contigo, a família está na igreja, vocês têm trabalho. É verdade, graças a Deus está tudo bem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem sempre é fácil assim. Mês que vem, vão fazer 3 anos que eu recebi a notícia, alguns irmãos que já sabem, quando ele disse, você tem câncer. A voz é estranha porque foi câncer na garganta. Eu não louvo mais, justamente também por isso. De cara, essa doença, ela traz um estigma um sinônimo de morte. Quando falam
você tem câncer, as pessoas pensam logo em morte. Eu não concordo, mas respeito. Perguntei para algumas pessoas, o que você sentiu, o que você pensou na hora que o médico disse, você tem câncer? Teve gente que disse, eu passei 2 dias chorando direto. Teve quem disse, o chão sumiu dos meus pés. E eu fiquei pensando, interessante. Na hora que o médico disse, você tem câncer, eu pensei em 2 coisas. A primeira, por ser uma pessoa de fé, eu vou logo para a Bíblia. E lá em Filipenses capítulo 4, o verso 6, o começo do verso diz assim, não vos inquieteis com coisa alguma. Em outras palavras, não fiquem inquietos, não fiquem aflitos com coisa nenhuma. E eu pergunto, e o câncer está incluído nisso? É claro. Então eu deveria ficar inquieto com a notícia, você tem câncer? Sim ou não? É claro que não. Então por que eu ia me inquietar? Eu pensei logo nisso, a doença perdeu a força de imediato. E a segunda coisa que eu pensei, eu disse, oba, vou poder tirar meu FGTS. E de fato tirei, comprei a moto. Ou seja, eu não quero me prender em problemas. Eu não quero me prender em dificuldades. Eu quero me prender em manter a comunhão com Deus. Porque mesmo em meio à aflição, eu vou poder pensar, Pai, assim como Cristo orou, eu também vou poder orar. Mas aí eu pergunto, isso é fácil? Não é. Exige-se comunhão com Deus. Exige-se relacionamento com o Pai. E o problema talvez maior nosso seja esse. Nós temos negligenciado a comunhão com Deus. Nós temos negligenciado a oração com o Pai. Temos vivido muito para o nosso eu, preocupado muito com o nosso eu. Temos vivido muito para nós mesmos. Mas o que a Bíblia ensina? Livro de Colossenses, capítulo 3, o verso 2. Qual é o conselho bíblico? Pensai nas coisas que são da onde? Do alto. E não nas que são da onde? Da terra. Pensai nas coisas que são do alto. E eu pergunto, o que você e eu temos pensado? Mais nas coisas do céu ou da terra? Talvez vocês vão dizer, eu estou pensando mais nas coisas do céu. Mas falar é fácil, eu estou falando de prática. Tem pessoas que estão vivendo esse período de Covid, estão vivendo a doença. Tudo que faz é com medo de pegar a doença. Não estou dizendo para sermos negligentes e irresponsáveis, não estou dizendo isso. A doença é real, ela existe e exige de cada um de nós o devido cuidado. Fato. Mas essa doença não pode moldar a minha vida. Ela não pode moldar os meus hábitos. Eu tenho que aprender que eu tenho que viver é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Mas e se pegar a Covid? Eu peguei. Quase morri. O câncer, Deus é testemunha do que eu vou falar e não quero aqui ficar achando que sou isso ou aquilo, não. O câncer, Deus é testemunha que eu nunca tive medo. Na verdade, eu brincava com o câncer. O câncer foi na garganta. E eu tive que passar por 35 sessões de radioterapia. Dei a notícia para alguns da seguinte forma, eu chegava com a mão para trás, vamos dizer aqui que você fosse a pessoa, qual é o seu nome? Elvis. Eu chegasse assim, Elvis, eu passei pela biópsia e deu câncer. Aí quando eu vi a cara da pessoa espantada, eu digo, vou ter que passar até por radioterapia, já comprei até um rádio. Aí botava o rádio no pescoço. Porque era radioterapia, tinha que botar um radinho. Aí a pessoa, tu tá brincando. Eu pensei que era sério, eu digo, mas é sério. E por que tu tá brincando? Eu digo, porque eu vou fazer o quê? Ficar sério vai mudar a situação? Ficar em pânico vai mudar a situação? Não, então vou brincar. Teve gente que disse, como é que tu dá notícia sorrindo? Eu digo, você vai acreditar mais se eu der notícia chorando? Não faz sentido. Eu prefiro viver a fé, ficar em paz. O que diz lá em Filipenses 4:7? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós entendermos isso, nenhuma doença vai mexer muito com a gente, não. Só que a Covid, gente, nós fomos bombardeados pela mídia, pelos canais de internet, pelos vizinhos, pelos parentes, só Covid, 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 e aquilo entra no nosso ser e causa medo. E quando eu fui acometido dessa praga, eu estava até, digamos assim, levando bem. A princípio estava fácil. Tive, de certo modo, sintomas leves. Gripe, passou rápido. Febre, passou rápido. Mexeu um pouquinho com o estômago. Um pouquinho de tosse. Mas aí uma noite, eu me acordei, por volta de 8 da noite. Eu durmo cedo, gente. Normalmente eu durmo cedo. Até porque me acordo cedo. Isso é um costume bíblico, tá, pessoal? É dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Essa noite, por exemplo, eu dormi tarde, eu fui dormir 7h30. É bom dormir cedo, gente. É meio difícil, né? Faz o seguinte, faz que nem eu. Trabalhe de noite, para ver se de noite você não dorme. Trabalhei de quinta para sexta, não dormi durante o dia. De noite, eu não dormi, eu apaguei. E quando deu 8 horas da noite, eu me acordei. E eu já me acordei assim. A respiração começou a ficar pesada. Não pode nem dizer, é coisa psicológica. Eu estava dormindo, então não foi psicológico. Mas quando eu me acordei, o psicológico mandou sinal. E começou o negócio a ficar difícil. Deu um pedaço, deu um instante, começou calafrios, mas também passou. Mas aí começou a respiração, começou a faltar. Não conseguia mais pelas vias superiores. Não dava mais. Aí comecei a arquejar. Vocês sabem o que é arquejar, né? Já estava já pela boca. E tentando manter o controle. Porque eu aprendi que ficar angustiado, em pânico, não resolve. Eu procuro trabalhar bem o psicológico. Aí comecei a fazer exercício pulmonar. Que, aliás, o conselho que eu dou, gente. Façam exercício pulmonar. Bota lá no YouTube. Exercício pulmonar é só o que tem. Façam. Né? Até respirar, eu não sabia, a gente respira errado. A gente respira pelo pulmão, mas é para usar o diafragma. Para quem louva, meu irmão, é bom, viu? Respirar pelo diafragma. E fiquei de 8 da noite até 2h30 da manhã, arquejando. Já tinha mandado mensagem no grupo da família, para não alertar ninguém, só botei, amo todos vocês. Já tinha orientado minha filha, se acontecer o pior, entre em contato com essa pessoa. Porque a coisa estava ruim. E o medo estava querendo bater. Estava querendo não, bateu. A esposa, eu disse, vá dormir. Fiquei sozinho no quintal, só eu e Deus. É a melhor coisa que tem, gente. Os momentos mais difíceis, entre em comunhão com Deus. Se afasta não. E fiquei até 2h30 da manhã. E chegou naquele momento que as forças estavam faltando. E eu senti que ali eu ia morrer. Eu instintivamente caí ajoelhado, com as mãos no chão. Para quem não sabe, tem até um vídeo de um médico explicando. Eu tenho esse vídeo no meu WhatsApp, se alguém quiser. Melhor maneira de respirar é ficar em posição de reverência a Deus. E eu não sabia. E eu automaticamente fiz isso. E me lembro, eu nem falava porque não estava mais conseguindo falar. Foi só pensando. E eu conversando com Deus, eu disse, Senhor, eu não sei se o Senhor ainda quer que eu fale da Tua palavra para os irmãos, para as pessoas. Eu não sei se o meu tempo agora chegou ao limite. Mas se não chegou ainda, se o Senhor ainda quer me usar para pregar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e repreenda esse vírus maldito. Porque eu sei que mais forte do que toda e qualquer doença é o Teu poder na vida dos Teus filhos. Depois disso, me levantei, me deitei e dormi.
e hoje estou aqui contando a história, é porque Deus quer que eu continue pregando. E se hoje Ele me trouxe para cá, foi para dizer para você que não importa a situação que você esteja passando, não importa a luta que você esteja passando, não perde a comunhão. Mantém-se em oração. Não deixa que a situação que você porventura esteja passando venha tirar o foco do céu. Não deixe as lamentações ficarem no teu coração e nos teus lábios. Não deixa. Deus é maior. Mas agora eu vou voltar para o princípio, que eu ainda tenho mais tempo. Até o quê? Aqui até que horas o sermão? Até meio-dia? Até 1 da tarde? Ô, bênção. Quem não aguentar, pede água. Certo? Mas eu quero voltar para o texto, quando Cristo disse: Pai, a minha filha, quando tinha 6 anos, foi picada por um escorpião. Para quem não sabe, até os 7 anos, picada de escorpião tem uma grande probabilidade de ser fatal. Devido à imunidade, à resistência física da criança ainda não está preparada para uma dose tão letal que é do veneno de escorpião. Graças a Deus ela escapou, mas até hoje ela tem trauma de escorpião. E lá em casa, vez ou outra, aparece. O interessante é que eu posso estar onde eu estiver. Quando eu escuto, pai, eu já saio correndo, porque eu sei que ela está precisando de minha ajuda, e com certeza eu já saio procurando, cadê o escorpião, onde é que está? E eu fico imaginando agora, Cristo, puxando do íntimo do seu ser, na cruz ele vai e diz: Pai, eu agradeço a Deus porque a sua oração não parou só nessa palavra, porque se parasse, Deus vinha, entre aspas, correndo e tiraria Cristo da cruz, e hoje eu e você estaremos perdidos. Mas ele continua a sua oração e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo estava orando por quem? Por quem? Por nós, claro. Mas vamos sair do nós, vamos voltar no tempo, naquele exato momento, por quem Cristo estava orando? Pelos seus opressores, por aqueles que estavam matando a Ele. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que Cristo morreu? Ou melhor, por que Cristo foi crucificado? O que você responder é uma coisa pessoal, estará certo. Por que Cristo foi crucificado? Porque estava escrito nas Escrituras. Por que Cristo foi crucificado? Porque estava carregando sobre si os nossos pecados. Isaías 53 ensina isso. Porque ele se entregou. Porque era o plano da redenção. Tudo que vocês responderem, mais alguma coisa, estará certo. Mas, é por isso que eu digo que quando a gente pega a Bíblia, tem que se aprofundar. O que vocês falaram foi no plano espiritual. Foi no sentido espiritual. Vamos sair do sentido espiritual por um instante, sem perder a espiritualidade, mas vamos para o plano pessoal. Quem crucificou Cristo? Eu estou dizendo aquele momento mesmo. Quem foi? Foram os soldados, confere? Mas por que os soldados crucificaram a Cristo? A mando de quem? De Pilatos, confere? Mas Pilatos crucificou a Cristo a desejo de quem? De quem? Dos judeus, dos líderes judaicos. Lembra que Pilatos queria soltar Jesus? A quem eu devo libertar? A Jesus ou a Barrabás? O que a multidão escolheu? Solta Barrabás. Gente, soltar um criminoso, soltar um bandido, isso é justo? Não é, mas hoje a gente vê isso. A justiça anda liberando o criminoso. Observe que nós que somos realmente cidadãos, estamos presos em grades, e os bandidos estão soltos. Tempo de injustiça vem desde aquele tempo. Então quem mandou matar Cristo foram os judeus.
Pergunta, por que os judeus mandaram matar Jesus? Por quê? Bora lá, agora estou falando questão de sentimentos. Qual o sentimento que levou os judeus a pedirem que Cristo fosse crucificado? Qual sentimento eles tinham naquele momento? Inveja, gostei. Tem outra. Qual outro sentimento? Jesus, qual? Alguém falou, eu não vi quem é. Todo mundo de máscara. Por causa de quê? Poder. Não, o sentimento que eles estavam sentindo não era poder. Ódio. Gostei, pronto, gostei. Exatamente essas duas palavras que eu queria. Eu posso pegar outros sentimentos, mas eu quero trabalhar em cima de duas. Inveja e ódio. Não, tem outros sentimentos. Orgulho também tem. Por exemplo, Cristo confrontou a eles publicamente quando dizia sepulcro caiado. Vocês sabem o que é sepulcro caiado, né? Pois é. Então, Cristo confrontou a eles. Eles se sentiram ofendidos. Mas eu quero pegar só essas duas coisas. Ódio e inveja. Em outras palavras, o que levou Cristo para a cruz foi o ódio e inveja daquelas pessoas. Pergunta: você já viveu esses sentimentos de outras pessoas, digam assim, contra você? Quem sabe, bora lá, no trabalho, na escola, em casa, na família. Já teve alguém com inveja de você? E por causa da inveja começou a inventar mentiras. Já passou por isso? Já? É ruim, não é, gente? É péssimo. Você já teve alguém que injustamente teve raiva contra você, só porque você estava fazendo a coisa correta? Já passou por isso? É ruim. Primeira pergunta: como foi que eu e você reagimos nessa hora? Qual é o desejo que a gente sente no nosso coração quando alguém vem com sentimentos tão ruins contra nós? O que a gente tem vontade de fazer? A gente lembra aquela promessa bíblica, pisar na cabeça da serpente, né? A gente tem vontade de fazer da pessoa de serpente, a gente quer pisar na cabeça dela. Mas, gente, por favor, isso nunca foi desejo, nem ensino de Cristo. É interessante que nessa hora, Cristo estava colocando em prática o que ele ensinou. Lá em Mateus capítulo 5, do verso 40 em diante, nós vamos ver Cristo ensinando: se teu inimigo tiver sede, o que diz lá? Se ele tiver fome, se ele bater no teu rosto do lado direito, e é isso que a gente faz? Ai, Senhor, como nós estamos longe de sermos como Cristo. Abra aí sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, o verso 23. 1 Pedro capítulo 2, o verso 23. Eu poderia citar, mas aí ia ficar muito fácil, eu quero que você marque. Tem uma irmã aqui que está anotando todos os textos. Minha irmã, glória a Deus. Isso é perfeito. Porque quando nós sairmos por aquela porta, nós não vamos lembrar quase nenhum texto que foi falado. Por exemplo, qual foi o primeiro texto que foi citado hoje aqui? Aí, qual capítulo? Qual verso? Eita, amém, glória a Deus. Mas não esqueçam mais, tá certo? Olhe o que Cristo fazia quando ele era injuriado. Quem encontrar, pode ler em voz alta para a igreja ouvir. O que diz? 1 Pedro 2, 23. 23? Amém? Olha o que Cristo fazia. Posso resumir o verso, minha irmã? Posso resumir o verso? Cristo, ele pegava tudo que vinha contra ele e transformava em adoração. Só que nós pegamos tudo que vem contra a gente e transformamos em agressão. Tem até um som parecido no final, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando maltratado, não maltratava. Quando injuriado, não injuriava. Não revidava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E é isso que nós precisamos entender. E eu fico pensando, quantas discussões dentro de casa não poderiam ser evitadas se nós tivéssemos isso em mente? Só uma curiosidade, quantos aqui são casados?
Amém. E quantos aqui discutem com o marido ou com a esposa? Tem gente com medo de levantar o dedo, né? Mas por que a gente discute? Agora eu vou entrar um pouquinho na vida 2. Por que a gente discute? Quer que eu diga por quê? Porque nós queremos discutir, porque nós queremos ter razão. Eu estou certo, você está errada. Parece que o nosso ego se satisfaz em mostrar que a esposa está errada. Parece que a gente fica satisfeito em dizer, o meu esposo está errado. Não é? Se a gente memoriza esse verso aí de 1 Pedro. Gente, o que vai ser de discussão, que vai acabar dentro de casa. Como eu disse, 25 anos de casado que eu tenho. E eu posso dizer que as discussões chegaram praticamente zero lá em casa. Graças a Deus. Aprendi algumas técnicas. Por exemplo, vocês são casados? Ok. Vou fazer uma pergunta bem simples. Você quer que ela te trate, vou resumir aqui uma palavra, como esposa, você quer que ela te trate como um anjo? Aqui é, resumindo, tratar tudo de bom, confere? Então dê para ela o céu, porque lugar de anjo é no céu. Às vezes passamos o dia dando o inferno para a esposa, mas quando é de noite queremos ser tratados como um anjo. Me poupe. Quer que seu esposo lhe trate como uma rainha? Dá para ele um castelo, lugar de rei é em castelo. Às vezes passa o dia brigando com o esposo, estou com TPM. Vocês sabem o que é TPM, né? Lá em casa tem pena de mim, porque eu sofro, certo? Mas entenda, a TPM não é motivo, não é justificativa para ficar só espizinhando o marido, não, gente. Tudo tem limite. Marido, quando tiver com TPM, aprenda algumas coisas. Quando a mulher tiver com TPM. Eu estava lá em casa, gente, eu vou ter que terminar, o tempo avançou. 11h30 tem que terminar. Contar aqui 2 historinhas rápidas. A esposa não está aqui, eu posso falar à vontade. Só não pegue o WhatsApp dela para contar, hein? Estava lá em casa, estava lavando louça. Homens, ajudem as mulheres em casa, viu? Por favor. Estava lavando louça. As mulheres... É um diferencial o homem cuidar da casa também. E a mulher estava naqueles dias de TPM. Eu nem sempre estou numa veia boa. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou imperfeito. E ela falava de um lado e eu revidava de outro. Ela estava assim atrás, na diagonal, tipo ali, aquela irmã. E ela falava e eu revidava. E eu tenho um problema que... Isso aí já faz tempo, gente, não foi mais agora não, tá? Já tem tempo já. Eu tenho um problema que eu sou aquele tipo de pessoa que não leva desaforo. Eita, um bocado de gente é igual a mim. E eu pensei que era só eu. Só que eu estava em casa, o desaforo estava em casa, e aí? E ela falava e eu revidava. Mas eu me lembrei algumas coisas. Primeiro, ela é minha esposa. Por que eu vou brigar com minha mulher? Se for para eu brigar, brigo com o inimigo. Segundo, a Bíblia diz que o homem e a mulher, quando se casam, tornam-se o quê? Eu vou brigar comigo mesmo? Não tem sentido. E finalmente eu me lembrei que numa discussão, memorizem isso. Em uma discussão, não importa quem começou, o mais importante é quem vai terminar. Em uma discussão, não importa quem está errado, mas quem vai fazer o que é certo. Estão entendendo? E quando eu me lembrei disso, o meu eu se desmanchou. Olhei para trás para ela e disse assim, sabia que eu te amo? Vocês acham que ela ia continuar brigando comigo? O sorriso dela foi de orelha a orelha. Sorriso um pouco mais engolia as orelhas. É bom. A outra história para poder concluirmos. Nesse dia eu estava com a veia boa e ela veio com um TPM para cima de mim. Esse dia eu estava ótimo, graças a Deus. Eu olhei para ela assim e disse, você quer brigar, não quer? Vocês acham que ela ia dizer o quê? Sim. Ela disse isso, eu quero. Eu dei o problema. Por quê? Porque eu não quero. Mas eu quero, mas eu não quero. Mas eu quero. Está certo, vem cá. Ela se aproximou.
Eu sou magrinho, mas dá para aguentar. Bate. Pode dar murro mesmo. Vocês acham que ela não bateu? Bateu com TPM, gente. Mas, rapaz, passava até por cima de mim se ela tivesse um carro. Bate. E ela bateu. Melhorou? Não. Eu tive que oferecer o outro braço. Bate. E ela bateu. Bateu. E agora, melhorou? Melhorei. Agora me abraça porque eu te amo. Pronto. Acabou. Então, eu aprendi que o problema não é o que a gente passa na vida, é como a gente passa. Mulheres, por favor, volto a repetir, eu sou casado, não queiram mais ficar comigo, hein? Não, porque eu falei isso aí, uma irmã na igreja disse, ei, meu irmão, mas marido assim é difícil. Eu digo, é verdade. Eu digo, se eu fosse japonês, eu sei até qual seria meu nome. Alguém sabe qual seria meu nome se eu fosse japonês? Porque o marido assim você não encontra em qualquer canto. Então eu sou um caso raro. Certo? É um caso raro. Para a mulher bater num revidé é difícil. Mas voltando ao assunto. Não importa o que você passa. Não importa se estão batendo em você. Ah, Estélio, tu não revidou porque era tua esposa. Não. Tive um vizinho bêbado que, literalmente falando, veio para brigar comigo, bateu na minha cabeça. E graças a Deus eu não dei um murro nele. Tentava tirar. Agora, isso, méritos meus? Claro que não. Eu sou igual a vocês. A minha vontade é de esbagaçar a pessoa que está batendo em mim. É pisar mesmo. Essa é a minha vontade. Mas o que eu tenho que entender? O que a palavra de Deus nos ensina? Já não sou eu quem vivo? Esse é o resultado da comunhão, da oração, do relacionamento com Deus. O nosso eu vai perdendo espaço. E Cristo é quem vai viver em mim. E volto a repetir. E pergunto para a igreja. Como é que está o teu relacionamento? O meu, com Deus. Temos orado como deveríamos orar? Cristo tinha todo motivo e seria tido ainda por justo se revidasse. Ele não seria injusto, mas mesmo assim aguentou o calado, por amor a você e por amor a mim. Aí eu te pergunto, vocês acham que isso é só porque ele era filho de Deus? Cristo disse isso porque ele era filho de Deus. Eu já encontrei gente que disse isso. Ele falou essa oração porque era filho de Deus. Eu digo, é sério? Então esquece um instante Cristo. Aí fui lá para o livro de Atos. A história de Estevão sendo apedrejado. O que ele disse? Pai, não lhes imputes este pecado. Então, se homem como Estevão conseguiu fazer, por que eu não posso? Sabe qual é a nossa grande diferença? Os dias atuais, para aquele povo bíblico, é que eles passavam em comunhão com Deus durante horas, mas pareciam minutos. Nós passamos em comunhão com Deus minutos, mas achamos que são horas. Se eu fosse pregar até meio-dia, um bocado de gente ia começar a se levantar. Ia se levantar. Se eu fosse pregar até 1h da tarde, mais gente ia sair. Ah, mas estou com fome. Gente, hoje é sábado. Faz jejum. Ou não faz mais jejum? Não me respondam. Mas quantos aqui não fazem mais jejum? Tem aqueles que por questão de saúde, eu sei que não pode. Tudo bem. Mas tem gente que pode. A verdade é que nós queremos a vitória, mas não queremos pagar o preço para alcançar a vitória. Cristo venceu e foi como foi, não é porque era filho de Deus, mas é porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Nesta manhã eu pergunto para você, será que não já está na hora de nós mudarmos a nossa atitude em relação a Deus? Será possível que nós vamos esperar o momento mais difícil da nossa vida para querer buscar a Deus? Não espera não. Ali no Monte Castelo, tinha um rapaz. Ele se afastou totalmente de Deus. Não queria comunhão. A família continuava indo para a igreja. Tem 2 irmãos pastores. E ele continuou totalmente sem comunhão com Deus.
Em uma madrugada, na rua, não se sabe porquê nem da onde, para um carro e dá um tiro na cara dele. Pegou aqui pelo nariz. Foi levado para o hospital. Primeira coisa foi perder a visão. Ficou só com um olho. Sofreu. Ficou com fragmentos de ossos na cabeça. E Deus foi tão misericordioso com ele que, nessa hora, lá no hospital, ele voltou à comunhão com Deus. Voltou a buscar a Deus. Voltou a orar a Deus. No momento mais difícil da vida dele, ele voltou à sua comunhão. Hoje ele é batizado na igreja adventista. Hoje é um homem de Deus. Eu pergunto, eu e você, vamos querer restaurar nossa comunhão com Deus ou ter comunhão com Deus só se chegar no momento mais difícil? E se esse irmão tivesse morrido com um tiro na cabeça, porque muitos morrem, não tinha tido tempo para comunhão. E eu pergunto nessa manhã, o que você e eu estamos esperando para ter comunhão com Deus? O que você e eu estamos esperando para aprendermos a orar ao Pai? Eu não estou falando só falar, estou dizendo orar mesmo, no sentido real da palavra. O que estamos esperando? A coisa ficar mais difícil? E se não tivermos tempo? Então hoje foi para isso que Deus não deixou morrer quando tive a Covid. Para que hoje eu estivesse aqui e pedisse a você, renova a tua comunhão com Deus. Restaura. Faz um novo pacto, uma nova aliança. Aprendamos a ter verdadeiro relacionamento com Deus. Mas enquanto está fácil, porque o amanhã a gente não sabe nem se vamos estar vivos. O nosso irmão Rafael vai louvar a Deus agora. E eu quero dizer para você que, se você quiser renovar, restaurar, ou até mesmo começar um novo relacionamento com Deus, enquanto o nome de Deus vai ser louvado, eu queria que você se colocasse em pé, não para mim, mas para Deus. Peça ajuda. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, ajuda na minha falta de compromisso, no meu relacionamento. Não tenho sido até agora o que o Senhor quer que eu seja, mas que hoje essa mudança ocorra em minha vida. E fique em pé, tome essa decisão, porque o mundo jaz no maligno, e em breve Cristo estará voltando para nos buscar. E essa canção, para todos que me conhecem de perto, já sabem um pouquinho da minha história, do que eu vivia. É uma canção em oração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E para a honra e glória dele, estou aqui hoje louvando ao nosso Deus maravilhoso, juntamente dos irmãos que oraram por mim, e que seja a nossa oração diária. Jesus, estou cansado, sobrecarregado, entrego minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, muda minha história, me ajude a deleitar mais em Ti. Deus de milagres, Senhor dos senhores, maravilhoso
dono do melhor conselho, Pai da eternidade, príncipe da paz. A minha vida é só te adorar. Te louvo, meu Deus, com todo o meu ser, e te agradeço por lembrar de mim. Te louvo, meu Deus, por tudo que tens feito, por ontem, por hoje, amanhã. Em ti descansarei. Você que está cansado, ore, clame a Ele. Jesus, estou cansado, sobrecarregado, entrego minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, muda minha história, me ajude a deleitar mais em ti. No Deus de milagres, Senhor dos senhores, maravilhoso e dono do melhor conselho, Pai da eternidade, príncipe da paz. A minha vida é só te adorar. Te louvo, meu Deus, com todo o meu ser, e te agradeço por lembrar de mim. Te louvo, meu Deus, por tudo que tens feito, por ontem, por hoje, amanhã. Em ti descansarei. Não importa a circunstância, não importa o momento, louve a esse Deus maravilhoso que está de braços abertos para vocês. Ainda que eu passe pelo vale da sombra, ainda que a figueira não floresça, ainda que o sangue não estanque, ainda que eu não possa enxergar, ainda que o cardume não tenha vindo na rede, ainda que eu não possa escutar, e que a tempestade não tenha passado, te louvarei sem cessar. Te louvo, meu Deus, com todo o meu ser, e te agradeço por lembrar de mim. Te louvo, meu Deus, por tudo que tens feito, por ontem, por hoje, amanhã. Em ti descansarei. Amém. Às vezes, quando tomamos a decisão por Cristo, pensamos que tudo vai ficar mais fácil. O Senhor me diz, não vai não. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão vencidos. Para verdadeiramente viver em Cristo, significa dizer que você já é mais do que vencedor. Então, lá em Romanos capítulo 9, verso 17. Deus, você já é mais do que vencedor. Mas lembre-se, não existe vencedor nem vencedora a ter passado por lutas e batalhas. Então, quando você estiver em meio às lutas e batalhas, saiba que Cristo já deu para você a vitória. A luta é grande, eu sei, mas eu também sei que a vitória é maior. Oremos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti,
efeito do mesmo não termine em nossa vida e em nosso coração. Que essa decisão tomada aqui, os irmãos colocaram em Deus antes de tudo. Essa decisão, ela repercute em nossa vida todos os dias, para que a cada dia nós tenhamos em mente, no coração, o desejo de sermos fiéis a Ti, de continuar pensando nas coisas do alto e não na função terrena. Continuemos, Pai, sempre como Cristo foi, perdoando aqueles que nos perseguem, que nos maltratam, não deixando o nosso eu falar, mas que Cristo fale através de nós. Querido Pai, nós pedimos de uma maneira toda especial a tua bênção sobre cada membro desta igreja, sobre cada família aqui representada. Envia teu Espírito Santo, Pai, para cada casa aqui representada. Toca no coração daqueles que, por algum motivo que tu sabes, hoje se encontram afastados do teu aflito de amor. Quebra o coração daqueles que têm coração puro, Pai. Coloca um coração